Bem, gente, iniciando já a aula seguinte, vamos falar hoje sobre a contagem do tempo, né? Quando falamos em tempo, a primeira coisa que vem à mente é nosso pensamento é um relógio, né? O relógio é, assim, muito importante para que a gente possa observar esse percurso, né, do tempo. Mas existem outras formas também para a contagem do tempo. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Olha, gente, aqui bem anterior, né, a essa geração de vocês, né, um relógio, tá, com os numerais em romanos, e era bastante utilizado em algum período, até mesmo aqui no Brasil. Os relógios, né, eles costumavam ter essa numeração, né, de números romanos, que aí vinha desde o numeral 1 até o número 12. E também, né, como outros instrumentos utilizados para a contagem do tempo. Agora, né, tudo muito mais moderno, diferente, menor, né, cada vez mais a humanidade vai desenvolvendo, né, tecnologicamente, aí muita coisa foi mudando. A contagem do tempo na história varia de acordo com cada povo e época. Os primeiros povos fizeram seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, suas crenças e seus costumes. Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário. Vemos aí, né, alguns países seguem calendários diferentes do nosso aqui brasileiro. E aqui muito importante também, olha, era uma forma bem lá no início da história de se contar o tempo. E aqui, gente, era colocada, né, uma areia, e aí ela ia, né, num tempo bem longo, caindo aos pouquinhos, e conforme aqui ficasse vazio, essa parte, né, de cima, eles teriam a base de um total de um tempo que era previsto. E era bem interessante, uma contagem assim bem diferente, né, da atual. Existem povos como o nosso, né, com o calendário solar, que é um calendário de acordo com o movimento da Terra em torno do Sol. Existem também alguns povos que utilizam calendário lunar. Mas é importante saber o seguinte: temos o chamado tempo cronológico e também o chamado tempo histórico. O tempo cronológico é definido como tempo onde se desenrolam as atividades humanas. E aqui temos, né, como tempo cronológico, nascimento, crescimento, né, depois vem a fase ir à escola, ir às festas. Então, esse tempo chamado tempo cronológico, ele é definido como o tempo onde as atividades humanas, né, acontecem, e ali elas vão se desenvolvendo, o que a gente chama de se desenrolam, né? Geralmente a gente vê que existe aquele início, né, o meio, depois o fim. Então isso é chamado tempo cronológico. O tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou às vezes a humanidade. Como exemplo aqui de tempo histórico, poderíamos citar uma guerra, né? E aí, por conta de, sei lá, determinada guerra, aquele período ali fica marcado. E aí, né, sempre em citação histórica, aquela citação daquela guerra é como a marca de um período, de um tempo.
a construção de uma grande obra, a descoberta da cura de uma doença. Então, são tempos históricos, onde, né, um fato qualquer marca aquele tempo, marca aquela época. Existem medidas, né, de tempo, medidas diferenciadas, né, de tempo. Para se marcar 6 meses, nós temos aqui o chamado semestre. Para marcar o período de um ano, né, existe a contagem de dias ou meses. Um ano, podemos dizer que temos 365 dias correspondente a um ano, ou 12 meses correspondente a um ano. Uma década, que é igual a 10 anos. Um século corresponde a 100 anos. Um milênio corresponde a 1000 anos. E aqui, gente, olha, bem interessante, bastante diferente do nosso calendário, o chamado calendário judaico. Os judeus contam o tempo a partir da criação do universo, que para eles teria ocorrido há cerca de 6.000 anos. E nós aqui, né, contamos o nosso calendário a partir do período histórico que marca o nascimento de Cristo, né, e o período antes de Cristo, diferente do calendário judaico. Aí nós temos aqui, olha, bastante diferente mesmo, né, do nosso calendário. Aqui outro modelo de calendário, calendário do povo Pataxó. E aqui olha que diferente também. Janeiro, eles contam o quê? Mês de preparo do solo para o feijão. Fevereiro, mês do plantio do feijão. E assim eles seguem, né, o calendário de forma bem diferente também do nosso calendário. E observando que existe, né, para cada mês uma ilustração, né, marcando aquele período, marcando algum acontecimento para aquele mês. Ó, mês de agosto, mês de volta às aulas. Olha que diferente, né? Mês de setembro, mês de preparo do solo para o milho. E assim nós percebemos, né, diferentes culturas, diferentes interesses também, né, diferentes focos, de acordo com a sua vivência, né? Cada povo tem sua vivência. E como atividade, né, aí no seu caderno você vai copiar a atividade de história, tá bom? Fazendo com letra, né, bem caprichada, obedecendo aí a uma organização legal, né? Tenha sempre um espaço entre uma atividade e outra. Responda quantos anos há em, e aqui nós colocamos 2 décadas, meio século, 1 década e meia, 1 década. Então, em algumas dessas contagens, você terá aí que calcular, né? 1 década e meia, você tem que saber a quanto tempo corresponde 1 década, para depois encontrar há quanto tempo aqui, olha, está falando de meia década, para você conseguir dar a sua resposta correta. Aqui, de acordo com o calendário do povo Pataxó, tá bom? O que ocorre nos meses aqui, olha, citados abaixo. Na questão seguinte, faça também com bastante atenção, quando queremos organizar a nossa vida, utilizamos que instrumento, né? Saber, sei lá, o dia de algum fato, alguma coisa que eu precise fazer, né? A que instrumento eu preciso
recorrer para poder organizar melhor a minha vida, nesse sentido, né, de me preparar para as tarefas, para as atividades. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima aula.